Lucas 23, de 1 a 7, essa escritura sagrada do Novo Testamento. Diz assim: levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, o remeteu. Amém? Amém. Sente, irmãos, hoje vamos para mais uma abordagem de Jesus. A abordagem hoje é a número 43, com o tema: levaram Jesus a Pilatos. Meus irmãos, eu quero chamar a sua atenção para 3 versículos, o 2, o 3 e o 4. No 2, a frase afirmando-se ele o Cristo. Essa abordagem aqui eu trato como sendo uma abordagem difícil, muito difícil para Jesus Cristo. Diante daqueles seus ferozes acusadores, o poder ali contra Jesus. Aquele era um momento desconhecido para aqueles incrédulos, que não sabiam quem era Jesus. Manifestavam uma irracionalidade muito grande. Lembra da exposição da palavra do livro? O homem irracional, que não tem Deus, não sabe de nada. Irmãos, eles não tinham conhecimento e discernimento das Escrituras, não sabiam quem era o Messias, não sabiam nada. Eu vou tratar desse assunto um pouco mais na frente. Em segundo lugar, o verso de número 3. Pilatos pergunta: és tu o Rei dos judeus? E Jesus, sem perca de tempo, respondeu imediatamente. Se diante de Herodes, Jesus não disse nada, ele até foi bom para Pilatos, porque ele ainda disse alguma coisa. Ele abriu a boca e disse: tu dizes, Meus irmãos, Pilatos foi até respeitoso com Jesus, diferente naquele momento do próprio Herodes e dos sacerdotes. Eu quero tratar desse assunto mais na frente, mas o verso 4, que fala: este homem não cometeu crime nenhum. O próprio Pilatos estava ali dizendo: mas estão julgando uma pessoa sem crime algum? Amados, o Senhor Jesus, ele foi julgado em primeiro lugar pelos sacerdotes, pelas autoridades, por aqueles fariseus, foi primeiro julgado por eles, aqueles homens corruptos, mentirosos, irmãos, e por Herodes também, o vulgar Herodes, um homem mau, de índole perversa, ruim, muito mau mesmo, que nada sabia, e depois por Pilatos, que na sua experiência de lidar com ladrões, com bandidos, na sua consciência, amado, ele julgava que não podia fazer nem uma ligação a criminoso, a bandido. Jesus não era bandido
para Pilatos, mas ele foi vencido pelos poderes religiosos, os poderes judeus da Judéia, as causas judias, que não tinha nada a ver com ele, que era de homem. Então não vê um pouquinho mais sobre isso. Mas eu quero começar a pensar nessa noite no verso 2, que fala, irmãos, afirmando ser ele o Cristo. Meus irmãos, os acusadores de Jesus Cristo estavam enlouquecidos, eles, pelos seus desejos carnais, brutais, irmãos, humanos, né? Sendo usado permanentemente pelo diabo, pelo inimigo que queria ver a vergonha do Filho de Deus, né? Aqueles homens, os sacerdotes e também Herodes, se encheram de soberba, de coisa ruim para com Jesus, uma coisa muito triste, né? Então Jesus estava ali sendo julgado por aquelas autoridades constituídas, religiosas e civil ali do povo. E a afirmação dele ser o Cristo, né? As pessoas iam dizendo, ele mesmo disse, né? Ele veio do Pai, que ele foi o Pai que enviou. Então aqui ele falou com todas as letras, né? Irmãos, aquelas autoridades, elas estavam possuídas, irmãos, daquilo que lhe é próprio, né? Da maldade, da corrupção, do mal que assessorou aqueles homens, né? E que eles tentaram, de todas as formas, mentiram ali para julgarem Jesus Cristo, né? Naquela oportunidade, para envergonhar Jesus diante daqueles que estavam presentes. E as autoridades fizeram, principalmente não a civil, não o governador, mas as autoridades de Jerusalém, autoridade religiosa, fizeram de tudo para incriminá-lo sem que ele tivesse crime nenhum. Eles não tinham crime algum, amados, né? Eles estavam, amados, apenas era assombrado com a popularidade de Jesus, que ameaçava o rei, ameaçava os sacerdotes, e eles estavam com medo de perder o poder, a boquinha, o dinheiro, as coisas dele, o reinado. Então eles estavam realmente ali abalados, né? De perder aquilo que eles tinham. Irmãos, as autoridades foram maliciosas demais, queridos, né? E o único desejo deles era satisfazer o seu próprio ego, né? Para manter nas mãos, né, o poder, né, nas mãos para levar Jesus à morte. Eles queriam matar Jesus de todo jeito, né? Em segundo lugar, irmãos, o verso de número 3, que fala: és tu rei dos judeus? Foi a pergunta de Pilatos. Primeira coisa que ele perguntou, né? É tanto que quem botou a placa lá, rei dos judeus, né, nas línguas diferentes, hebraico, em todas as línguas, foi o governador. Ele disse que era rei, então é o rei dele, que está sendo morto, o rei dos judeus, né? E a resposta de Jesus ao governador, irmãos, o deixou ciente que ele deveria passar por aquele momento. Tu dizes. Então, assim, não que Jesus se incriminou, você está dizendo que eu sou rei, então você diz. Então, se você diz, eu sou. Eu estou me matando por isso, né? Não havia, amado, tipo nenhuma de acusação que convencesse o governador. O governador não estava satisfeito, não. Ele não estava aceitando aquela situação, irmãos, que aqueles sacerdotes estavam pregando ali, aquela peça diante de Jesus. Eles jogaram Jesus Cristo, levaram Jesus Cristo para o governador. Eles queriam que o governador fosse cúmplice com eles da morte de Jesus. Era isso que eles queriam, amado. Mas aquele povo foi induzido a crucificar Jesus,
a pedir a crucificação de Jesus, porque eles foram corrompidos pelos sacerdotes. És tu o rei dos judeus? Tu dizes. Irmãos, o Senhor Jesus então deixou Pilatos sem palavras. Pilatos não tinha como falar diante de uma situação daquela, irmãos, né, que os sacerdotes que eram judeus não acreditavam que ele era o rei, não acreditavam que ele era o Messias, não aceitavam. Eles não aceitavam, amados, de forma nenhuma, né? E aí Pilatos ficou enrolado todinho. Agora, o que é isso aí, meu Deus do céu? Eu não sou judeu para entrar. Por isso que ele lavou as mãos, ele não estava nem aí. Não estava nem aí, amado, né? Então Pilatos analisou: puxa vida, esse negócio aí não tem nada a ver com Roma, não tem ameaça nenhuma para o império. Vocês resolvam isso aí, entendeu como é? Resolvam isso aí. Pegou a bacia lá, resolve isso aí, é uma causa de vocês, não é? A causa é de vocês, irmão. Amados, aquele réu estava diante de Pilatos e não oferecia nenhuma resistência. A homem era manietado por aqueles guardas, pelos guardas lá do sacerdote, do império, da guarda do palácio, né? Sacerdotal, do palácio de Roma. Um frangotinho daquele de gente, Jesus, não tinha como ir contra. Claro, só se ele fizesse como disse naquela hora que Pedro tirou a espada e cortou a orelha do Malco. Aí Jesus disse: Pedro, calma, Pedro, você não sabe que tem poder para decretar agora a medida provisória e descer aqui milhares de anos e acabar com tudo. Mas não é esse o objetivo. É o teu pecado, Pedro. É o pecado deles que eu tenho que assumir, me tornar vocês homens pecadores, porque eu não sou, Pedro. Bom, fica aí na tua, rapaz. Pegou a orelha e botou lá no lugar de mal. Meus amados, Jesus foi levado ali como um criminoso, meus irmãos, né? Criminoso, para aquele julgamento. Então, Pilatos ficou decepcionado porque não viu ali tanta confusão, não tinha nem ninguém contra, né? A multidão toda comprada, toda a favor, crucifica, o crucifica, aí Pilatos, fazer o quê? Não tem tumulto, não tem nada, só vontade. Vocês resolvam o problema de vocês aí. Ele é judeu, resolva o problema deles aí. Resolvam com ele aí, é o problema de vocês, né? Em terceiro, amado, e último lugar, o verso de número 4, né, que fala que Pilatos disse: não vejo nele crime algum. Esse homem, do meu ponto de vista, que ele não era ignorante, ele era um governador, ele sabia de tudo ali, estava no comando, mandava aqueles caras tudo, disse assim: no meu ponto de vista, esse cara está certo, mas eu sou romano, né? Pilatos perdeu a grande oportunidade, né? E naquela hora, creia em Jesus. Ficava como governador, mas creia em Jesus. Ele podia até lutar para não crucificar Jesus, mas o poder ali era do judeu, não era do romano. As autoridades judaicas, irmãos, os sacerdotes, os anciãos, né? Eles condenaram Jesus, né? Queria apenas de Pilatos o referendo, né? Para que foi um consenso geral. Todo mundo viu que ele precisava ser morto, condenado, porque ele dizia que era Cristo. E isso criava um mal-estar no meio do povo, né? E acusaram que ele ia destruir o templo em 3 dias. O templo do corpo dele, ele não sabia, eram irracionais, não entendiam, não sabiam quem era aquele homem, era o Messias, era o Filho de Deus, ele veio para cumprir a sua missão.
aqui na terra, irmãos, né? Amados, nem as autoridades de Jerusalém, nem o próprio povo também acreditava que ele era o Messias. Quem era beneficiado acreditava, quem não era, não era. É como hoje, meu irmão. Tem gente dando umas coisas, corre para lá. Não tem, isso aí não vale nada, isso é subindo, eu vou para quem dá. O povo é assim, irmão. Irmãos, a fisionomia, a expressão de Jesus, como ele estava preso, aquele homem ele não oferecia nenhuma reação peculiar, como os bandidos fazem, se revolta, né? Se revolta, ele não botou-se nada. Por isso que está certo que diz Isaías 53:7, diz assim, meus amados irmãos, né? Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro mudo levado para o matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca, nem para Herodes, não disse a brechinha para Pilatos, tu dizes, nem para Herodes, nem para o sacerdote, ninguém. Não tinha nada a ver, não adiantava, eles eram irracionais, ele não acreditaria, o que adiantava? Jesus bater boca. Ele nem respondeu ao ladrão da cruz, o outro, né, blasfemo, se tu tem poder, desce daí, salva-te a ti, salva nós também. O outro ladrão tomou as dores e disse, cara, fica na tua aí, rapaz, porque esse cara ele fez nada, você e eu, nós dois, que está ser morto aqui, né? Jesus ia perder tempo com aquele ladrão condenado, Jesus sabia que ele ia para o inferno. Ao outro ele disse, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Meus irmãos, Jesus Cristo então ele foi calmo, tranquilo, para cumprir a missão de pagar os nossos pecados. Para o governador Pilatos, irmãos, o homem, ele era um homem afeito, amados, a rigorosidade de Pilatos, né? Todo mundo tem medo de Pilatos. Dizer o que disse a Jesus, irmãos, de não ver nele crime algum. Eu acho que isso aí já foi muita coisa mesmo, meus irmãos, né? Naquela oportunidade. Estava muito bem informado Pilatos sobre Jesus. Estava ou não estava? Esse homem não tem coisa nenhuma não, né? Como foi julgado maldosamente por Herodes. Irmãos, os principais sacerdotes, irmãos, eles tinham medo de perder tanto Herodes o reinado como os sacerdotes, o poder religioso, irmãos, né? Visto que Israel era um governo teocrático, estava sob a júdice do governo romano, estava sendo invadido ali, mas o governo do povo judeu era teocrático. Porque esse cara era representante de Deus e eram ignorantes, não sabia nada sobre o Messias, não sabia nada sobre Jesus, ignoraram totalmente e mataram o Filho de Deus. Mataram o Filho de Deus. Eu quero concluir, amados, antes de contar a historinha, né? Eu quero concluir dizendo que nesta abordagem aqui, cruciante, essa abordagem aqui foi cruciante, onde Jesus disse a Pilatos, tu dizes que eu sou o rei, né? Mas naquele contexto de informações sobre Jesus que Pilatos sabia que Jesus Cristo era alguém diferente. Lavou as mãos, perdeu a oportunidade, porque ignorou, perdeu a chance de crer em Jesus Cristo naquela hora. Podia até evitar a morte de Jesus, mas seria salvo. Amados, uma pergunta de Pilatos que foi respondida na bucha. Tu és rei judeu? Tu dizes, Jesus respondeu que era, mas tu dizes, tu é que está dizendo aí, né? Eu vou na carona, né? Então, amado, certamente ele tirou, irmão, o governador do sério, tu dizes, né?
Ele, portanto, não creu em Jesus, o governador. Mesmo tendo aquela feliz oportunidade de Jesus ter aberto a boca ali para afirmar que era mesmo, na palavra dele, que ele era mesmo, né? E ele então disse: eu não vejo desse homem crime algum. Então Pilatos: receba Jesus como Salvador, rapaz. Mas não foi eleito. Meus irmãos, na verdade muitos estão do mesmo jeito hoje, né? Do mesmo jeito de Pilatos. Muitos hoje querem receber Jesus para ter encontro com ele, para ser como Pilatos, lavar as mãos, para vê-lo, mas não crer na sua palavra e seguir a ele para todo sempre. A humanidade, amado, infelizmente está surda, está muda, está cega. E a história que eu vou contar de surdez, o pai ligou para o filho que visitou ele recentemente. Alô, meu filho, diga papai, o filho era médico, você esteve aqui, eu ia falar mais uma coisa e outra. Olha, a sua mãe está surda. É mesmo, papai? Não acredito, digo aí, sim, tá. Tá bom, papai, antes de eu ir aí, tenha calma, eu quero dar umas dicas para o senhor ficar por dentro. Ó, diga para ela, faça o seguinte, a 15 metros você diz assim: Maria, a comida está pronta. Aí se ela não fizer a minha ração, você com 10 metros diz: Maria, a comida está pronta. Aí 5 metros, Maria chegou pertinho dela e disse: Maria, a comida está pronta. Maria disse: homem, tu está surdo, eu vou ligar para o teu filho, porque as 4 vezes que você ligou, que você disse Maria, a comida, eu dizia tá, e você estava ouvindo. Meus irmãos, as autoridades, Pilatos, o rei Herodes, as autoridades estavam surdas, porque não conseguiam ouvir o Salvador para serem mudados e transformados. Amém, irmão?